Aí Gravar. saiu. Foi, né? Então, boa Foi. noite, pessoal. A gente vai começar Bom, hoje a reunião falando sobre roteiro de atendimento e protocolo, né? Que é também uma dúvida de muitas pessoas, né? Quando a gente começa tanto a usar os óleos essenciais como cliente, quando a gente começa a trabalhar também indicando para as pessoas, né? Quando a gente começa a compartilhar os óleos. E aí, quando a gente pensou nessa temática, foi muito relacionada a isso, para que vocês tenham, assim, uma segurança, né? E mesmo um norte, né? Assim, algo em que vocês possam ir ali, consultar, dar uma olhada e se sentir seguro na hora de oferecer, né? Algum atendimento para as clientes, tá bom? Então, assim, o que a gente pensou aqui? Deixa eu... pronto. Primeiro, assim, a gente tem que ter muito claro, né, para a gente, que quando a gente adota tratar a nossa vida, quando a gente adota os óleos essenciais para a nossa vida, a gente está buscando saúde, né? A gente está buscando uma melhor alimentação, a gente está buscando que o nosso corpo fique bem, a gente está buscando o nosso bem-estar, né? E aí, quais são os pilares desse bem-estar? Então, uma alimentação saudável, que não tenha muitos embutidos, muitos enlatados, né? Muita gordura, algo mais saudável, que a gente beba muita água, muito líquido, que a gente faça um exercício, e aí um exercício pode ser o exercício que a gente mais gosta, pode ser uma caminhada, pode ser uma aula de yoga, um pilates, um alongamento, mas algo que a gente, né, andar de bicicleta, enfim, algo que a gente mexa o nosso corpo. Que a gente tenha um bom sono, né, um descanso, um bom sono, isso é super importante, porque tudo isso está relacionado com essa redução de estresse, porque a gente precisa reduzir o estresse, né, no nosso corpo para a nossa vida. Que a gente possa ter um equilíbrio emocional, que a gente reduza a carga tóxica, né, do nosso corpo. O que é essa carga tóxica? São os remédios, são os produtos tipo maquiagem, aquela maquiagem, né, muito pesada, muitos cremes, muitos desodorantes, antitranspirantes, tudo isso, né? Então, a gente tem que pensar em cada vez mais reduzir essa toxicidade do nosso organismo. E ter o autocuidado, né? Que às vezes para a gente aqui, né? Hoje está só conectada mulher por enquanto, e a gente sabe que a nossa dinâmica é corrida, porque a gente, né, tem o trabalho da casa, o trabalho de fora, o trabalho muitos dos filhos, né? Alguns ainda com idade que precisa de algum cuidado. Então, às vezes, a gente esquece do nosso cuidado, do nosso autocuidado, mas que isso é super importante, porque assim, para a gente poder ajudar, compartilhar, né, o bem-estar com alguém, a gente tem que estar bem. E para a gente ter, né, para a gente estar bem, a gente também precisa se cuidar. Então, a gente tem que tirar o nosso momentinho da gente, nem que seja 5 minutos, mas para a gente fazer algo, né, para se cuidar. Então, isso também tem que estar, é uma coisa que tem que estar, assim, bem claro para a gente, né? A gente só pode ajudar se a gente estiver bem, né? A gente só pode ajudar o outro se a gente estiver se sentindo bem e se a gente estiver bem. Então, esses são os pilares, né, dessa relação de bem-estar. E aí a gente vai para a avaliação de bem-estar, né? Quando você vai abordar alguém, você vai conversar com alguém, ou você lembrou de uma pessoa, ou você fez algo que deu certo em você e você quer compartilhar com alguém, ou você leu algum relato, né? Enfim, de alguma forma que você quer compartilhar isso com alguém, você lembrou de alguma pessoa, a gente precisa sempre pensar assim, como é que a gente vai chegar nessa pessoa que está precisando de ajuda, a gente sabe que está precisando de ajuda, então a gente precisa ter algo organizado, né? E aí, dentro dessa organização, essa aqui é uma ideia, tá? Essa é uma ideia que está no material da Doterra e que eu uso parecida. Cada uma de nós vai chegar na sua, né? Isso é o mais importante. A gente também, e isso a Doterra possibilita, a gente trabalhar com cada um a sua identidade. Então, a Silvana pode fazer de um jeito, a Juju pode fazer de outro, a Maiara vai fazer de outro, a Inês de outro, mas que vocês tenham, assim, esse propósito e essa base, entendeu? Partiu daí, vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. Então, assim, primeiro a gente vai perguntar sempre as necessidades de bem-estar. O que está incomodando, né? Você pode usar essa palavra, o que te incomoda, ou como está aqui, prioridades de bem-estar para você e para sua família. Então, assim, o que é prioridade de bem-estar para você e para sua família? É dormir bem?
É comer bem? É emagrecer? É não acordar de madrugada? É ter um sono tranquilo? É ter ânimo de manhã para acordar e trabalhar? Enfim, cada pessoa vai elencar aí. E aí, vocês podem, assim, delimitar. Por quê? Porque, às vezes, a gente vai atender algumas pessoas que vêm com aquela demanda de 2 páginas. E aí, claro que, né, vocês têm que pensar, e aí vocês vão falar para essas pessoas, ó, vamos pensar na prioridade. Prioridade é uma, a gente aqui vai escolher 3, entendeu? Até para que vocês não se percam nisso, porque senão a gente, né, começa e... Enfim, então, 3 prioridades de bem-estar para você e para sua família. O que que te incomoda, né? Vai falar, ah, é o meu filho que espirra muito, tem uma alergia, eu que estou com sono, eu que tenho a caspa, enfim. E aí você vai acompanhar semanalmente essa pessoa durante 90 dias. Quando chegar o kit dessa pessoa, seja o kit que ela escolher, porque aí o que que vai fazer com que te ajude a escolher o kit dessa pessoa? São as prioridades, né? A Silvana a gente tem trocado muito sobre isso essa semana. Então, assim, ai, Paty, uma pessoa me procurou, tá com ansiedade. O que que você pensou, Sil? Eu pensei na lavanda com balance. Legal, lavanda e balance são ótimos, então a gente pode indicar esse protocolo para ela. Depois, quando ela melhorar dessa questão do sono e da ansiedade, ela vai vir com outras demandas. Só que nesse período, a Silvana tem que acompanhar. Então, chegou o kitzinho dela, você vai lá, vai mostrar como é que usa, vai apresentar, e depois você vai, com uma semana de uso, e aí, amiga? Como é que tá? Ou então, né, se for um homem ou uma mulher, como é que tá, meu amigo? Tá tudo bem? O que que você tem sentido? Porque, assim, gente, uma coisa é importante a gente falar. A gente tem algumas sugestões, mas nem sempre o primeiro protocolo é o que vai se encaixar. Nem sempre as pessoas dormem com lavanda. Isso eu já falei, a minha família não dorme com lavanda. Os meus filhos, eu e o meu marido, o lavanda não faz a gente dormir. Ele faz muita gente dormir, mas não faz a gente dormir. Então, assim, e isso é para todos os olhos, entendeu? Tem pessoas que, para dor, preferem copaíba, tem pessoas que preferem Intergreen, tem pessoas que preferem Deep Blue. Então, assim, às vezes a gente vai precisar se adequar. E aí é importante esses 90 dias para a gente pensar nisso. E se a pessoa falar, ah, não, eu não percebi resultado. Ah, mas você está usando direitinho, daquele jeito que a gente combinou? Tô usando, tá tudo redondinho, tá tudo direitinho. Pois então vamos pensar em outro óleo, porque eu acho que esse óleo não está trazendo esse benefício que você precisa. E aí a gente vai pensar em outro óleo, porque existem muitos óleos. É como remédio, né? Remédio é assim. Opa, deixa eu ver se tem algum áudio aberto aqui. Só um minutinho, gente. Ah, pronto, agora foi. Então, isso é importante, tá, gente? A gente ter isso sempre, nem sempre um óleo que é bom para uma pessoa vai funcionar para todas, né? Por isso que a gente tem vários e por isso que a gente tem todo esse trabalho que é individualizado, que é para cada uma pessoa. Ela pode, né, se dar bem, mas pode também não se dar. E aí, aqui na terceira coluna, a gente vai colocar quais soluções naturais ela precisa. Que aí é isso que a gente estava falando. Bom, então se ela quer dormir, a gente pode sugerir lavanda ou laranja. A gente pode sugerir copaíba, que é para os dois. A gente pode sugerir balance, que vai entrar nos dois. Então, assim, alguns óleos, né, com o tempo vocês vão aprendendo e com a minha ajuda e perguntando e pesquisando também, alguns óleos a gente sabe que, né, como copaíba, como cedro, como o próprio balance, que são óleos de resinas e raízes que eles vão relaxar qualquer tipo de pessoa. Vai da pessoa gostar do aroma ou não, porque aí também tem isso. Tem gente que fala assim, nossa, mas eu detesto cheiro de madeira. Não gosto de cheiro de madeira. E aí? Não adianta a gente indicar um óleo que ela não vai gostar, ela não vai querer usar. Então, a gente vai pensar o quê? No manjerona. Então, vamos pensar numa coisa mais herbácea, né? Numa coisa mais... você gosta... uma pergunta que eu sempre faço também. Você prefere cheiro de flor ou cheiro de fruta? Aí, quando a pessoa dá essa dica, aí você já sabe se você vai trabalhar na linha dos cítricos ou se você vai trabalhar na linha dos florais. É claro que se vocês tiverem uma pessoa, né, que vai falar assim, ah, eu quero trabalhar a fertilidade, a gente vai ter que usar floral, ela gostando ou não gostando. Mas ela vai usar de uma maneira
que não vai ser ali no difusor, não vai ser aromático, não vai ser para ela relaxar, entendeu? Ela vai usar topicamente, aí a gente, né, faz todo um outro acompanhamento. Mas para essa situação de sono, de tranquilidade, de acalmar, é sempre importante que a cliente goste do cheiro. Então, essa também é uma pergunta super importante. Você prefere cheiro de flor, cheiro de fruta? Você prefere cheiros mais mentolados, cheiros amadeirados, condimentados, né? Porque aí o próprio cliente vai te dando a dica do que você consegue ter. E é claro, quando a gente tiver um óleo e aí ele quiser encontrar, a gente leva a nossa maletinha de óleo e apresenta todos os óleos que a gente tem. Isso eu faço muito, muito, sabe? Quando a pessoa né, é de perto da gente, é vizinha ou é próximo, mora em Fortaleza, a gente faz isso. Porque aí a pessoa consegue, né, inalar e se identificando com os aromas. Porque eu acredito nisso, tá, gente? Mas isso é uma coisa que eu, Paty, acredito. Eu acredito que a gente precisa se conectar emocionalmente com aqueles cheiros. Porque, assim, eu não acredito que a gente tenha que fazer um tratamento aromático com cheiro que a gente não gosta. Isso, para mim, não existe. Entendeu? Tratamento tópico é outra coisa, para uma dor, para uma prisão de ventre, aí é uma outra situação, mas para essa finalidade emocional, a gente tem que se conectar, né? A gente tem que se identificar com os aromas. E aí a gente vai passar para como vocês vão organizar essa rotina com a cliente. Bom, a cliente te respondeu, você fez o protocolo, ela gostou da primeira, ou da segunda, ou da terceira opção. Eu geralmente mando 3 opções para as pessoas. A minha primeira opção é sempre um kit de cadastro, tá? Um kit desses que é mais robusto, ou o kit Living Brasil. Se a pessoa já tem um difusor, eu sempre indico o kit Living Brasil com um óleo de coco fracionado. Se a pessoa não tem o kit Living Brasil, eu ofereço o kit Aroma Touch, porque vem com difusor e é um kit maravilhoso. Mas às vezes a pessoa vai dizer assim, não, olha, nesse momento eu não estou podendo, não tenho essa condição. Claro que a gente apresenta todas as facilidades e tudo, todos os benefícios desses kits maiores, mas às vezes a pessoa quer usar o óleo e não pode naquele momento comprar aquele kit maior. Então, o que eu faço? Eu faço sempre o kit introdutório, porque eu acho que o kit introdutório ele serve para muitas coisas. Eu gosto muito desse kit. Já está até eu estou organizando já uma aula para vocês sobre esse kit, porque eu acho ele maravilhoso. Então, assim, o kit introdutório, aí a gente pode botar um plus dependendo da demanda, né, que essa pessoa, que esse cliente trouxer para vocês. Então, isso é importante também, a gente ter 3 tipos de plano, ou 2 tipos de plano, enfim, né? Aí cada uma de vocês vai escolher a maneira de trabalho. Essa é a minha maneira de trabalhar, tá, gente? Eu conheci semana passada uma consultora que ela disse que ela só cadastra com kit de cadastro, entendeu? Então, no caso, para ela só cadastra com kit de cadastro. Aí eu até conversei com ela, falei, eu não sou assim, eu cadastro com o que a pessoa, né, pode, com a possibilidade da pessoa e com a necessidade da pessoa, mas cada pessoa tem uma forma de trabalho, entendeu? Então, eu estou aqui contando para vocês um pouco da minha. E aí, nessa rotina de bem-estar, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar manhã, tarde e noite, a gente vai dividir o dia dessa pessoa, a rotina dessa pessoa. E aí aqui é também da doTERRA, do material da doTERRA que eu tirei, que ela vai colocar aqui, ó, hábitos diários de bem-estar doTERRA. Então, aqui ela indica uma vitamina, ela indica o On Guard, é a doTERRA, né, que eu tô dizendo, ela é a doTERRA. Indica um frankincense, um lemon, né, que é um detox, um apoio à imunidade, isso para você começar a tua manhã. Então, de manhã, eu gosto de fazer isso também. Eu sempre indico, não necessariamente eu indico as vitaminas ou eu indico o lemon, mas de manhã eu sempre gosto de colocar alguma coisa que vá fazer com que aquela pessoa se mova, né? Com que aquela pessoa levante, que ela tenha ânimo, que ela passe bem, que ela vá se exercitar. Então, eu sempre tenho algo nesse sentido aqui, entendeu? Ou um detox, ou alguma coisa que vai aumentar a imunidade dela, ou vai aumentar o ânimo. Isso para amanhã. Depois do almoço, na parte da tarde, eu sempre indico, na verdade, eu indico de manhã também quando o foco é ansiedade. Então, eu já uso Balance desde de manhã quando chega uma cliente para mim que tem a queixa da ansiedade, né? Então, além da imunidade, a gente trabalha também a questão da ansiedade. No caso aqui da sugestão da doTERRA, ele está dizendo outros nutrientes e o Balance para a parte da tarde. Na parte da tarde, eu gosto muito de indicar peppermint, tangerina,
laranja, porque são os óleos do dia, são os óleos que, né, deixam a gente com energia, deixam a gente feliz. Então, isso é o que eu gosto de fazer. E aí, na parte da noite, já é aquele óleo que vai acalmar. Então, se é uma pessoa que tem questões muito sérias e muito graves, indica o Serenity. O Serenity, na minha opinião, é o melhor óleo para crise de pânico, aquela crise muito forte de ansiedade. Eu acho que o Serenity é o melhor. Mas a gente tem muitos bons resultados também com lavanda e muitos bons resultados também com laranja. Então, isso vai ser muito de acordo com o que vocês sentirem da pessoa. Eu não indicaria o vetiver, que a doTERRA até coloca aqui, mas assim, o que acontece? O vetiver, quem tem o vetiver, sabe que ele é um óleo muito forte, ele é uma resina muito forte, né? Na verdade, ele não é uma resina, ele é uma raiz, né? E ele é viscoso e ele tem um aroma muito, muito marcante. O que acontece com o aroma do vetiver? Se essa pessoa tem uma propensão a ter enxaqueca, o vetiver pode ser um gatilho. Se são pessoas que são mais sensíveis a cheiro, o vetiver pode dar um gatilho. E aí o vetiver é um óleo que ele é muito caro. Então, para a gente não ter a certeza, para a gente estar conhecendo uma pessoa e indicar o vetiver de cara, eu não faria isso. Porque eu nunca indico esses óleos que são muito caros para pessoas que eu estou conhecendo e para pessoas que estão começando, né, a essa jornada dos óleos essenciais. Eu indico o cedro. O cedro, a composição química do cedro é muito parecida com a do vetiver, muito. Os benefícios também são muito parecidos e o cedro tem um preço muito mais acessível e o aroma também é um aroma mais, não é tão marcante, sabe? Então, eu sempre indico o cedro para isso. E aí, aqui a gente vai ter as formas, né? Que aí você sempre, isso é importante a gente falar quais são as formas de uso dos óleos, né? A gente tem a forma tópica, que é na pele, massagem, a gente tem a inalatória e a gente tem a ingestória. Na aromática, eu sempre trabalho com inalar diretamente no vidro. Então, dependendo da questão emocional, o inalar diretamente no vidro é muito eficaz. E aí, para isso, a pessoa não precisa ter naquele momento, talvez, o difusor, talvez ela não tenha uma condição de comprar naquele momento, ela pode usar a inalação direta, que vai resolver, ela vai ter resultado. Usar o difusor de ambiente, se ela tiver, claro, é ótimo. O difusor pessoal também é muito bom, e hoje em dia, né, a gente sabe que ele é mais acessível, algumas pessoas vendem, ou mesmo a gente encontra na internet, então eu acho um recurso muito válido o difusor pessoal, principalmente pessoas que trabalham em hospital, ou pessoas que, né, trabalham fora, que já não estão mais em home office, é também super importante, você tá com aquilo, você tá com o teu difusor ali, o negócio está guardado, o bicho pegou, você pega ali, ó, e inala, então, né, é maravilhoso. E o Aromastick, que o Aromastick, eu estou até procurando aqui o do meu marido, mas ele levou para o trabalho, porque hoje ele foi trabalhar no escritório, e olha que legal, ele levou, tô super feliz. E o Aromastick é aquele, igual o Vic, sabe? É uma coisinha igual do Vic, que vende também na internet, eu compro pelo Mercado Livre, e a gente prepara. Então, o Aromastick, ele tem tido, assim, muita saída para as minhas clientes, porque quando elas, às vezes eu estou fazendo o plano delas, a programação delas, eu indico o Aromastick porque você leva no bolso, leva na bolsa, né? Às vezes você não quer levar o vidro do óleo, então você leva aquela coisinha ali que é super, super prática. Depois eu mando até para vocês esses contatos. O tópico, né? Que é sempre, você usa ele diluído. Eu gosto de usar em vidro Rolon e vidro conta-gotas. Então, isso também é uma coisa que quando eu vou montar uma rotina, eu já gosto de levar ou de falar para a pessoa já comprar, porque faz a diferença, né? É claro que se a pessoa não tiver nada e chegou o kit ela quer usar, a gente vai usar a medida da colher em qualquer potinho que ela tiver em casa. Isso aí não tem nenhum problema, não vai ser nenhum empecilho para ninguém deixar de usar óleo porque não tem vidro Rolon. Não. Mas para o dia a dia, para esse acompanhamento dos 90 dias que a gente está falando, quanto mais simples for a nossa rotina, melhor. E mais resultado a gente vai ter. Né? Não é aquela, se a pessoa deixar o Rolon dela pronto, tanto para alergia, como para dor, como para qualquer situação, ela vai pegar aquilo ali e ela vai usar. Pronto, acabou. Se ela tiver que preparar todo dia, ela não vai usar,
né? A gente não usa. A gente prepara, né? Eu faço isso, eu pego uma vez por semana e eu preparo meu sabonete facial, todas as sinergias daqui de casa, então a minha acaba, dos meus filhos. Então você pega um dia e prepara tudo, né? Porque fica mais prático. Então, eu sempre uso diluído, e eu gosto do conta-gotas também, para oleação na cabeça, né, para as situações mais de cabeça, ou partes do corpo maiores, eu gosto do conta-gotas. E aí, usar a medida da colher para fazer as massagens relaxantes, ou para alívio de dor. Então, assim, você vai estar, né, o marido, ou a pessoa, ou você mesmo está com uma dor. Ah, eu quero fazer aqui, ou um idoso. Então, a gente pega a colher e vai usar aquilo na hora, e pronto. Aí você vai fazer aquela massagem e acabou aquilo ali. Não é algo que você vai ficar usando, né, constantemente, para uma massagem esporádica. E também você pode usar no hidratante, né? A doTERRA tem um hidratante que é uma base neutra. A gente consegue achar também pela internet outras bases neutras, mas o valor do da doTERRA, eu digo para vocês que é muito semelhante aos dessas bases neutras que a gente encontra, né, assim, no mercado. E shampoo. E aí o shampoo, eu gosto de usar aqueles shampoos neutros, né? Tipo Granado, Johnson's até eu não uso muito, eu prefiro o Xuxinha e o Granado, são os que eu mais uso aqui em casa, que são os que têm menos aroma, né? Não tem cor e não tem tanta coisa. Existe também base de shampoo para vender no mercado que são totalmente vegetais, e também tem pessoa, a Maiara, ela está aqui, mas ela não pode falar porque ela está no plantão dela, mas a Maiara trabalha também com essas bases, então ela prepara, ela fez curso e tudo, então se tiver aqui alguém no grupo que tenha interesse em aprender, a Maiara também tem, né, tanto esse material como ela pode depois vir a marcar uma aula para vocês e tudo, porque a Maiara tem essa parte de cosméticos, tá? Eu não tenho. E aí eu faço isso, eu uso os recursos que eu tenho, que são o creme da doTERRA, o shampoo da doTERRA eu ainda não experimentei, porque eu uso uma base vegetal, né, por conta de dermatite, de caspa, mas no mês que vem eu vou comprar, e aí depois eu conto para vocês o que eu achei. E aí na ingestão, a gente pode tomar na água, né, pingar umas gotinhas assim na garrafa, minha garrafa hoje de manhã foi com Smart Sass, né, eu tomei hoje. De vez em quando eu faço uns detox. E aí eu boto na minha garrafa e fico só depois repondo a água, aquela água fica o dia todo ali. Você pode tomar sublingual também, como a gente faz às vezes com o Zengest, quando a gente está com uma indigestão, como faz com copaíba, né, por conta das questões das dores, né, de corpo e tudo mais, mas são indicações pontuais, tá? E a gente nunca indica para idoso e nem criança. Abaixo de 10 anos, criança não toma óleo, e idoso acima de 70 anos, a gente tem que evitar ao máximo. E também a gente evita para pessoas que fazem uso de remédio contínuo, né? Por exemplo, o meu marido, ele usa 5 remédios, né? Porque ele teve infarto, então ele usa 5 remédios. Para uma pessoa que usa 5 remédios, 4 remédios, 3 remédios, a gente não indica óleo para beber, tá? A gente vai indicar uso aromático e uso tópico, não uso ingestório, porque o uso ingestório, ele vai utilizar do estômago e do fígado para processar, e aí ele já processa outros medicamentos, né? Então não é bom a gente sobrecarregar. Pode fazer um detox? Pode, é ótimo, uma aguinha com limão, isso aí é super tranquilo, mas evitar de tomar, né, o óleo. E algumas pessoas usam o óleo em cápsula. Eu não uso óleo em cápsula, eu não oriento, porque eu não estudo sobre isso, porque, para mim, assim, a aromaterapia, ela trabalha com os aromas. Eu, sinceramente, pingar o óleo numa cápsula e ingerir, eu não vejo, eu não consigo ver, não estudei ainda, pode ser que mais tarde eu estude, mas nesse momento eu ainda não estou estudando esse benefício, entendeu? Que ele para dentro do estômago da gente, e aí, para mim, parar dentro do estômago, eu não consigo entender, já que o óleo penetra facilmente na nossa corrente sanguínea através de uma massagem, através de uma inalação profunda, né? Então, é uma forma que eu não uso, tá? Mas ela existe, eu preciso falar para vocês, porque vocês vão aí na internet achar algumas receitinhas de cápsula. Aí, a gente vai para nossa tabela de diluição. Essa tabela de diluição é importante a gente, não precisa decorar, nada disso, mas a gente tem que ter ela sempre em mão. Então, esse material que eu vou mandar para vocês,
é um PDF, mas vocês podem salvar, e aí cada uma de vocês preparar algum material, seja ele num caderno, né, numa folhinha. Eu tenho um fichário também, e aí esse fichário eu tenho uma folha para cada cliente, então vocês podem também se utilizar da forma como cada uma achar melhor, né? Mas é importante ter essa tabela de diluição. Então, uso facial. Pele de rosto, que é uma pele fina, é uma pele que absorve muito mais, né, o óleo e os efeitos do óleo, assim como a pele de bebê. Bebê, a gente está falando aqui de bebê acima de 3 meses, tá, gente? 0,5%. 0,5%, aí aqui embaixo eu coloquei a quantidade de óleo vegetal. Então, 0,5% em 5 ml não dá para a gente usar. Então, a gente vai usar uma gota em 10 ml. Então, aqui tem um rolon, ou a gente pode usar a colher de sopa ou a colher de sobremesa. 5 ml é uma colher de sobremesa e 10 ml é uma colher de sopa, de base vegetal. Aí pode ser o óleo vegetal, pode ser o óleo fracionado da terra, pode ser o óleo do supermercado, pode ser um óleo de gergelim, um óleo de linhaça, né? E aí, dependendo do que a gente quer de efeito, a gente tem alguns que são melhores e outros, né? Tem o rosa mosqueta. O mais importante é a gente ter a certeza que aquele óleo é puro, porque não adianta a gente usar um óleo essencial puro, né, com uma base misturada, com uma base que não seja uma base pura. Por exemplo, uma cliente minha comprou um óleo de rosa mosqueta, mas ele não era um óleo de rosa mosqueta puro. Ela comprou, ele foi até caro e tudo mais, mas não era um óleo puro. Então, como é que ela ia misturar? Ela estava usando frankincense no rosto, ela vai misturar o frankincense com um óleo de rosa mosqueta que não é puro, né? Então, a gente tem que sempre olhar no rótulo e tudo, depois eu também posso ensinar vocês a ver. Mas é sempre assim, prensado a frio e tem que ter só aquela eu tô com castanha na cabeça, mas não é o grão, né? Porque o óleo vegetal ele é feito geralmente de grão. E aí, crianças e grávida, 1%. Aí a gente já pode usar em 5 ml uma gota, em 10 ml 2 gotas. E essa tabela, gente, ela é uma tabela bem conservadora, vamos dizer assim. Mas eu acredito que a gente precisa sempre começar de menos. A gente pode acrescentar gotas às nossas sinergias, aos nossos blends, às nossas misturas, mas a gente não pode tirar, entende? Então, por exemplo, às vezes, né, eu vou dar o exemplo da Bia. A Bia tem o filho, ela tem o Isaac, tem o Davi. O Isaac, desde 1 ano de idade, o Isaac usa óleo essencial. O Isaac é uma criança que já está acostumada ao óleo essencial. Então, às vezes, em algumas sinergias, ela vai usar mais do que 2 gotas, mas ela está ali acompanhando e ela já usa óleo com ele desde pequeno. Uma criança que a gente vai introduzir ali naquele meio, né? A gente não pode começar a colocar muitas gotas, porque a gente não sabe se ela vai ter uma alergia, a gente não sabe, né, se aquela pele dela vai absorver tanto que ela não vai conseguir eliminar na urina, enfim. Então, a gente sempre começa do pouquinho para mais, tá? Aí vai ter a pele do idoso, dos cosméticos, massagem, dor de inflamação, dor crônica, né, aquela dor que é concentrada. Então, essa tabela fica para vocês, né? Ela serve como esse norteador, né? E aí, aqui, gente, coisas importantes também que a gente precisa, né? Esses pontos são importantes, que é, quando a gente for atender alguém, é importante a gente sempre escutar essa pessoa. Mas escutar de verdade, assim, de coração, sabe? Ao longo desse 1 ano e meio, uma coisa que eu já tinha, que era uma característica minha, né, mas que eu ainda aflorei mais ainda, é de ser uma boa ouvinte. Às vezes as pessoas precisam falar, e às vezes a gente precisa ouvir, né? Então, sempre escutar a pessoa. Claro que voltar, anotar as demandas, depois ler as demandas para ela ver se é isso mesmo, né? Isso é super importante, essas necessidades, né, da pessoa. Acreditar sempre que a gente pode auxiliar no bem-estar do outro, sempre, sempre, mas não é a gente que vai curar. A gente não cura ninguém. A gente só pode curar alguém se essa pessoa quiser se curar. Eu estou falando isso porque, assim, às vezes a gente fica tão assim, sabe? Tão, você fala, ai, poxa, eu me dediquei tanto a essa pessoa, fiz tanta coisa, mas, nossa, essa pessoa nem usa o óleo está lá guardado dentro do armário. E assim, eu já passei por, sabe, por essas tristezas assim, mas não adianta.
é porque ainda não está na hora daquela pessoa. E aí a gente tem que ter tranquilidade. E, olha, então tá bom, então quando você quiser eu estou aqui, né? E a gente ser aberta e a gente servir, né? Em algum momento eu coloco aqui desse fato, assim, porque a Doterra trabalha muito com isso, né? Da gente servir. Então é nesse sentido, sabe? Da gente estar sempre com o nosso coração aberto e perceber que talvez não seja aquele momento da pessoa, mas que no momento em que ela quiser se curar, aí sim a gente vai estar ali do lado dela de mão dada para ajudar. E pesquisar sempre sobre os sintomas que aquela pessoa tem, sobre o que ela traz para você, pesquisar os óleos indicados. Uma coisa super importante que a gente precisa perguntar se a pessoa toma algum tipo de medicamento, se ela tomar algum tipo de medicamento, a gente anota esse tipo de medicamento, a gente pode trocar no nosso grupo ali de consultoras. Gente, vocês sabem, ó, fulano usa tal medicamento, e aí, será que ela pode, né, usar alguns óleos? Tem alguns óleos que ela não pode usar? Porque isso é a segurança, né, que é o que a gente fala da segurança do óleo, que a gente depois também vai ter um outro momento para conversar sobre isso, mas a segurança do óleo ela é muito importante, para que a gente possa, de fato, tratar o bem-estar dessa pessoa, né? Então, assim, quando a gente vai também se identificando e tendo alguma experiência já positiva sobre algo que a pessoa está trazendo, é legal a gente falar, né? Olha, eu já tive uma resposta positiva sobre alergia, sobre isso, sobre aquilo. Então, essas coisas são importantes de quando a gente está nesse momento fazendo uma rotina ou escutando uma possível cliente. Isso é importante a gente ter sempre, né, no nosso script. E aí, após a compra ou o cadastro, independente se é porque aquela pessoa se cadastrou ou não com você, se você só vendeu o kit ou se você só vendeu um óleo. É importante a gente acompanhar de perto esse cliente. Claro que se é um cliente que não é seu cadastrado, você não vai botar ele num grupo do WhatsApp, você não vai ficar semanalmente perguntando, mas você pergunta, né? Olha, tá tudo bem? Você gostou? Oi. Até porque ele pode ter uma experiência positiva e se cadastrar, porque a maioria dos meus clientes que se cadastram é assim. Ele, às vezes, de primeira, ele não quer comprar, ele não quer fazer um investimento, e aí ele experimenta um óleo, depois, né, ele acaba voltando e cadastrando, e aí a gente continua todo esse atendimento. Então, é importante a gente sempre ter esse retorno. Então, vendeu, tá bom, mas como é que você está usando? Você quer ajuda para usar, né, e tudo mais. Então, nas primeiras semanas, sempre estabelecer esse vínculo próximo, mandar mensagem 2 em 2 dias, pedir feedback, o que ele está achando, se está gostando, se não está gostando, se está usando, se a forma de usar está fácil de usar ou se está difícil, enfim, tudo isso. Enviar sempre comunicado de promoção, de newsletter, de material mesmo da Doterra, que também é legal, porque às vezes a pessoa ela vê uma dessas promoções de cadastro, alguma coisa assim, e aí ela decide se cadastrar, né? Então é importante. E os que já são cadastrados também é legal eles terem essa comunicação. E mostrar sempre disponível a servir. A gente tem que estar sempre disponível, de coração. Assim, isso é uma coisa que eu faço, eu amo esse trabalho, eu amo servir, tanto gosto do trabalho do atendimento individualizado, como gosto do atendimento de ajudar, de orientar, e eu gosto sempre de trocar com vocês. Então, quem me pergunta no particular, eu sempre falo, o que você acha? O que você sugeriria? Né? Porque isso eu acho que é importante, eu acho que a gente precisa ter esse empoderamento, que todas aqui podem. Quando eu comecei, eu também não sabia nada, e eu fui atrás, fiz curso, depois posso indicar alguns cursos que eu fiz. Futuramente eu quero montar o meu curso, porque eu estou estudando para isso também, porque é algo que eu gosto muito. Então, eu sempre vou perguntar, eu sempre vou cutucar vocês. O que você acha de tudo que você já aprendeu, de toda a experiência que você tem? Qual óleo você indicaria, né? Então, isso é legal também da gente fazer. Vocês também, com as futuras consultoras de vocês, é importante. E aqui são essas sugestões dos kits, que eu já apresentei num outro encontro nosso. Tem os kits que são os kits cadastro, os outros que são kits, por exemplo, esse kit Kids, se vocês atenderem uma pessoa que tem uma demanda de criança muito forte, esse kit é pronto, esse kit é maravilhoso, ele é super seguro para usar, inclusive para adulto. Eu uso em alguns clientes meus adultos, e a gente tem ótimos resultados. Aí a gente tem o kit emocional, a gente tem o kit apresentação, que foi aquele que eu falei que eu adoro esse kit. Tem o Aroma Touch, a gente não divulga, mas se a pessoa quiser fazer o cadastro, a gente entra na Doterra, vê que ainda está disponível, aí sim a gente pode divulgar ele, né?
e esse kit que é o Essencial do Lar, que é um kit mais completo, é um kit que todos os óleos têm 15 ml, então ele é um óleo mais caro, ele é um kit mais caro, mas ele é um kit que ele vai durar muito para essa pessoa, entendeu? Uma pessoa que compra um kit desse, ela tem 6 meses, ela tem 6 meses de uso de óleo que ela não vai precisar comprar. Por exemplo, esse kit, ele é para um primeiro momento. Se a pessoa usar de verdade bastante, ele dura uns 2 meses, 3 meses no máximo. Eu estou com uma cliente que mês passado ela se cadastrou e ela comprou esse kit. Ela está amando, ela está usando tanto que ela falou, Paty, eu já tenho óleo que já está acabando. Então, ele é isso, ele é para um primeiro momento, sabe? Ele é para aquela, né? E aí, depois você pode ir comprando também avulso, enfim, né? Tem as possibilidades. Mas esse aqui, ele é um kit que ele vai suprir mais ou menos isso, sabe? Uns 5 meses, 6 meses. Deixa eu ver se acabou aqui. Acho que acabou, essa aqui era a última. Olha aí, deu tempo certinho, hein, gente? Então, assim, é isso, né? A aula de hoje, né? O nosso encontro de hoje era para falar um pouquinho desse protocolo. Aí eu vou abrir agora para vocês, né, perguntarem. Vai cair, a gente volta de novo, mas aí a gente conversa, né? A gente deixa esse próximo momento para vocês falarem, para se vocês quiserem voltar, a gente volta aqui em alguma, mas esse material, de qualquer forma, ele vai estar disponível para vocês. Então, eu vou disponibilizar eles, e aí, à medida que vocês forem olhando com calma, pegando nesse material, quem quiser imprimir, a gente vai poder conversar também, tá certo? Aí a gente pode abrir aqui, quem quiser falar. Tira uma dúvida, Paty, você comentou ali os óleos para pessoas acima de 70 anos, para ingestão, não são indicados. Por exemplo, a minha mãe, ela está tomando todo dia o Lemon, uma gotinha do Lemon num copo d'água. Também, então, não seria indicado para ela? Assim, a tua mãe tem a saúde boa, ela faz uso de medicamentos, ela é bem ativa, como é que a tua mãe é? Então, ela está ainda naquele processo do luto. Está tomando remédio de pressão. Agora, aos poucos, que ela está voltando às atividades dela. Está nisso, mas continua tomando remédio de pressão todo dia. O remédio de pressão, tem alguns óleos que a gente não deve usar com ela. Alecrim, né? Mesmo o peppermint, a gente tem que usar com certo cuidado, né? Mas, assim, o lemon para ingestão, ele é um óleo que ele é tranquilo. Se não é uma pessoa que é acamada, se não é... A gente fala o idoso acima de 70, só que a gente sabe que hoje em dia, né, uma pessoa de 70 anos não é aquele idoso que a gente, né, imaginava que é aquela pessoa que já não